A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Com a Palavra. Meu nome é Larissa e é muito bom estar com vocês de novo. Hoje eu gostaria de falar a vocês a respeito do qual o nosso nível de alcance. Bom, nosso nível de alcance é determinado por duas coisas. Primeiro, a vontade de Deus para a nossa vida. Segundo, o quanto nós nos dedicamos para alcançar aquilo que o Senhor planejou para nós. Não estou falando que é por mérito, nem por qualquer tipo de merecimento humano, porque aquilo que nós temos, por Deus nos é dado, e nada teríamos se dele não viesse. Contudo, o Senhor dá a muitos dos seus filhos, e muitos deles desistem no meio do caminho. Nós vemos ao longo do Apocalipse que muitas igrejas foram chamadas, houve 7 igrejas do Apocalipse, e consonante a todas elas ele teve alguma advertência. Ainda que elas praticassem boas obras, ainda que tivessem seguido o caminho, porém sempre tinha algum tipo de desvio, ainda que o Senhor as tivesse chamado, ainda que elas tivessem seus anjos, que eram seus líderes, ainda que elas tivessem sido instruídas da melhor forma possível. O fator humano acaba fazendo desvios pelo meio do caminho, que acabam comprometendo o propósito, a ponto de, no dia do julgamento, aqueles que tinham dons, aqueles que praticavam da obra e acreditavam estar salvos por isso, chegavam e falavam: Senhor, mas em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos, em teu nome operamos curas, milagres, sinais, e o Senhor fala: apartai-vos de mim, porque na verdade eu nunca vos conheci. Então, o que eu gostaria de falar é a respeito do nosso alcance, consonante aquilo que o Senhor nos deu para fazer, consonante aquilo que o Senhor nos chamou para realizar nessa terra em seu nome. Nosso texto base nesse momento é Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, a parábola dos talentos, que diz: porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida, foi viajar. Notaram isso? Cada homem segundo as suas habilidades. Ou seja, ele conhecia a quem ele estava dando a quantidade que ele deu. Ao que tinha 5, ao que tinha 2 e ao que tinha 1. Vamos prosseguir. Então, o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebeu 2 também ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas. Eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que eu ganhei outros 2 talentos além destes. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, e eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do seu senhor. Então, chegando que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeias e ajuntas onde não espalhaste. E receoso, eu fui e escondi na terra o meu talento. Eis que está aqui o que é teu. Respondeu seu senhor. Disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde eu não semeei e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria ao menos recebido os juros. Tomai, portanto, o talento dele, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a cada um que tiver, mais será dado. Mas o que não tiver, será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Como nós vemos, o Senhor escolheu aqueles 3 servos para dar os seus
talentos. No caso aqui ele está falando em forma de dinheiro, mas nós sabemos que isso é uma parábola. E a cada um ele deu uma quantidade diferente de talentos. O que recebeu 5, deu os 5 mais 5. O que recebeu 2, deu 2 mais 2. Mas o que recebeu apenas um talento, esse encobriu o talento que recebeu. E muitas vezes assim somos nós. Na nossa pequenez, nós acreditamos, poxa, mas eu sou tão pouco, mas eu recebo tão pouco, mas aquilo que o Senhor me deu é tão pequeno que é melhor eu guardar isso para mim. Tem outros pregadores melhores que eu, tem outros missionários melhores do que eu, há tanta gente que pode falar da palavra do Senhor por ter uma oratória melhor do que a minha, há tantos cantores com uma voz mais bonita, mas meu irmão, se o Senhor dividiu e deu a sua porção, quer seja 5, quer seja 2, quer seja 1, o Senhor sabe da possibilidade, da capacidade de multiplicação que você tem a partir daquilo que você recebeu. Não esconda o seu talento. Não ache que é pouco. Aquele que recebe 5, não ache que é muito. Porque para Deus não há acepção de pessoas. O que recebe 5 e o que recebe 1 são iguais ao que recebeu 2. Contudo, o Senhor conhece o nosso interior e a nossa capacidade. E Ele dá segundo aquilo que nos é possível realizar. Consonante a isso, eu sempre fiquei pensando que aquele que recebeu os 5 talentos, que transformou em 10 talentos, e por último recebeu mais um talento daquele que não tinha multiplicado seu talento, eu sempre achava que era uma melhoria naquilo que o Senhor lhe deu como dom. Se for, por exemplo, o dom da palavra, aquele talento a mais seria um aprofundamento maior na palavra. Mas, na verdade, o que eu vejo na minha caminhada junto a Cristo é que aquele que se dispõe a fazer por Cristo, mais lhe é dado. Se o irmão chega na igreja, acabou de chegar, o pastor está conhecendo, fez já a introdução dele na igreja, já conversou com ele sobre o histórico da pessoa, e a pessoa começa a ser posta para fazer alguma coisa. Pode ajudar no som, pode ajudar a varrer, pode ajudar a receber pessoas, pode ajudar em uma série de repartições que a igreja tem. Pode ficar na escolinha, pode de repente ter alguma utilidade na obra diante de Deus, caso não queira ficar apenas no banco ouvindo a palavra do Senhor, o que também não está errado, porque cada um é chamado para um determinado propósito. Tem aqueles que são chamados para auxiliar a igreja de forma financeira, conforme as mulheres auxiliaram o ministério de Cristo naquela época em que Cristo estava nos seus 3 anos de ministério. Muitas mulheres, cujos maridos tinham bens, sustentavam o ministério de Cristo através dos valores que depositavam, e com isso incentivavam a ampliação do evangelho, a multiplicação da palavra, o crescimento de discípulos. Não se sinta pouco porque está sentado, assim como não se sinta muito porque está no altar. Somos iguais perante a Deus. O que eu quero dizer é que quando você se dispõe para Deus, quando o Senhor vê a verdade no teu coração, Ele, além de melhorar aquilo que Ele já te deu, Ele amplia a abrangência do seu ministério. Se você antes só podia varrer, só podia ficar na porta, se você antes só podia, de repente, trocar o lixo, eu não sei, um cargo que para outros talvez seja pequeno, mas o Senhor vai acrescentando e de repente o Senhor vai revelando que você tem outros dons, que você tem outras capacidades de auxiliar na obra, e de repente você está sendo literalmente um agregador de valor ao Senhor no sentido de trazer almas para Cristo, porque Cristo tem sido representado através da sua vida e o mundo vendo a sua mudança deseja servir ao mesmo Deus que você serve, pela sua constância, pela sua presença, pela diferença que você faz no ambiente em que você está. A próxima passagem que eu gostaria de ler com vocês é Êxodo capítulo 18, que fala a respeito de Moisés, na época que estava julgando o povo. Já tinha um tempo que ele tinha deixado a sua esposa com Jetro, seu sogro, e o seu sogro foi visitar a ele levando Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Isso está em Êxodo capítulo 18. Contudo, nós vemos que quando seu sogro chega, é recebido por ele, e ele vê a forma que Moisés está levando o povo, que Moisés está gastando o dia inteiro, de manhã até o fim do dia, julgando as causas do povo, ele fala, olha, assim não vai dar certo, você vai viver sobrecarregado.
E Moisés fala, mas o Senhor me colocou porque as pessoas vêm para me consultar a respeito do que deve ser feito, saber a respeito da vontade e da lei do Senhor. Então Jetro falou, consulte ao Senhor e fale com ele. Se não é bom que nós escolhamos homens retos, homens tementes ao Senhor, e a sua carga seja dividida. Isso encontra-se especificamente no versículo 21 do capítulo 18, que diz: além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e os colocarás sobre eles para serem governantes de 1000, governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10, para que julguem o povo em todo o tempo. E será que toda causa grave eles trarão a ti, mas toda causa pequena eles julgarão. Assim será mais fácil para ti, e eles carregarão a carga contigo. Mais uma vez nós vemos a divisão de acordo com a capacidade, de acordo com aquilo que a pessoa consegue abranger, fazer e realizar de forma que não deixe nada em falta. Aqui foi realizada a divisão entre 1000, entre 100, entre 50 e entre 10. Esses foram os líderes. Isso também faz uma menção para aqueles que estão no topo, para que eles compreendam que muitas vezes nós queremos ter uma liderança total das coisas, quando na verdade às vezes Deus coloca diante de nós pessoas para nos auxiliar, para tirar do fardo, do peso de carregar tudo sozinho. Pessoas capacitadas, porque nós vemos que aqui há pré-requisitos, ele não escolheu aleatoriamente ou por preferência. Ele chegou diante do povo e levantou governantes, líderes, que estavam de acordo com a vontade de Deus, homens capazes, tementes a Deus, homens da verdade, que aborreçam a avareza. E eles são aqueles que ajudarão. Mais à frente nós vemos outra referência, que encontra-se em Atos 6. E aqui eu gostaria de falar com vocês a respeito de Estevão. Porque quando nós vemos Estevão foi chamado para ser um ajudador na questão de distribuição de alimentos para as viúvas, porque em Atos 6 diz, e naqueles dias multiplicaram-se os números de discípulos. Surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na administração diária. E os 12 convocaram a multidão de discípulos e disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. E a estes parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio da fé e do Espírito Santo. E aqui a Bíblia continua falando a respeito dos outros 6 além de Estevão. Mas quando nós vemos o pré-requisito para ser um auxiliar na divisão dos alimentos das viúvas, para que os apóstolos, para que de fato eles pudessem se dedicar à oração e à palavra, ao crescimento do Evangelho, os pré-requisitos para poder ser um auxiliar na divisão de alimento entre as viúvas era homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais possam nomear sobre esse serviço. Aqui nós vemos mais uma vez o peso sendo retirado de sobre aqueles que estão na liderança e sendo divididos para pessoas capacitadas, pessoas que possam segurar no arado junto conosco, pessoas que possam se levantar e falar, olha, eu estou aqui, pastor, eu estou de pé. Nós vamos continuar essa obra, a obra do Senhor não vai parar, esse fardo vai ser dividido. E assim nós crescemos como igreja, orando um pelos outros, auxiliando uns aos outros como um corpo funcional e útil nas mãos do Senhor. Mais à frente nós vemos que Estevão é levado à prisão. E no versículo 8 diz, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Então levantaram-se alguns da sinagoga, que é chamada Sinagoga dos Libertos. Sempre que você estiver sendo útil, estiver fazendo a palavra de Deus ser vivida, ser um agente transformador de vidas, acredite, vai ter pessoas que vão se levantar, que vão se manifestar, que vão buscar coisas para te apontar, que vão levantar injúrias, que vão levantar calúnias, que vão tentar debater com você e apontar coisas na sua vida e vão falar, mas
Sabe o lado bom disso? De ficar, mas é ter uma vida como a de Daniel. Que quando eles foram procurar algo do que acusar Daniel, não acharam absolutamente nada, porque Daniel vivia uma vida ilibada, vivia uma vida direcionada a Deus, segundo os seus preceitos, segundo toda a sua lei, segundo a vontade do Senhor. E nós vemos que eles falam, para que nós possamos tocar em Daniel, temos que tocar naquilo que Daniel serve, tocar naquilo que Daniel ama. Então fizeram uma lei para que Daniel fosse contra a vontade do Senhor. Contudo, Daniel escolheu servir a Deus acima da lei humana, ainda que aquilo lhe custasse a vida. Não desmerecendo nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego, que foram seus amigos, que também escolheram servir a Deus e exaltar unicamente ao Senhor, ainda que aquilo lhe custasse a vida. E nós sabemos que o Senhor foi fiel com todos eles. E eles foram testemunho vivo do Senhor, mostrando que não há Deus como nosso Deus, não há outro Senhor maior do que o nosso Senhor. Aí então homens vão se levantar, pessoas vão se levantar e vão querer debater com você, e vão querer apontar o dedo para você e falar de você, falar contra você, levantar mentiras a seu respeito, e você tem que estar baseado naquilo que você de fato diz acreditar, naquilo que você de fato diz viver, porque se você não estiver, eles vão levantar o dedo e vão apontar, e acredite, qualquer falha que eles encontrarem na sua vida vai ser usada. Contudo, nós vemos que aqueles que se levantaram contra Estevão não conseguiram debater com ele, dado o tamanho da sua sabedoria. Então eles apelaram, subornaram homens para que ele fosse levado ao conselho. E lá no conselho, quando ele foi levado para ser, mais uma vez, sabatinado de perguntas, Estevão, no versículo 15, é descrito: e todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram a sua face como a face de um anjo. O homem estava fazendo a vontade de Deus, cumprindo seu propósito, levando a palavra da verdade. E quando começa a sabatina sobre Estevão, no capítulo 7, nós vemos que ele simplesmente faz um resumo de todo o Velho Testamento. Ele fala a Bíblia totalmente detalhada. Um homem extremamente conhecedor da palavra de Deus. E como nós vimos aqui, um homem cheio de fé, poder, fazia maravilhas e milagres entre o povo. Você fala, e foi colocado para distribuir comida. Meu irmão, não há diferença de cargo e de função. Todos nós somos iguais. Os pré-requisitos para ser isso ou para ser aquilo são os mesmos. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Você está disposta a fazer, você está disponível para o Senhor, você colocou o seu coração naquilo que você acredita. Um coração totalmente entregue ao Senhor, o Senhor não desprezará. No final, nós sabemos que Estevão, apesar de todo o conhecimento, sabedoria e domínio da palavra, temor do Senhor, fé, maravilhas e milagres, ele foi condenado à morte por apedrejamento. Contudo, ele teve uma visão maravilhosa antes de partir desse mundo, pois no versículo 54 do capítulo 7 diz: e eles, ouvindo estas coisas, cortou-se-lhe os corações e rangiam-se os dentes sobre ele. Ou seja, Estevão estava falando verdades que feriram a imagem deles, aquela falsa, hipócrita e mentirosa religiosidade deles. Então eles rangeram os dentes e ficaram com os corações partidos. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé, à destra de Deus, e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, eles, gritando em alta voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejaram. Levar a palavra do Senhor tem seu preço. Estevão teve e pagou o dele. Os apóstolos, os discípulos, ao longo da história, tantos testemunhos de pessoas que tiveram um preço de sangue a pagar, mas não desistiram, não desanimaram, seguiram o seu propósito até o final. Nós sabemos que aquilo que o Senhor nos dá, um dia será cobrado de nós. Quando nós tivermos o grande encontro com Ele, Ele vai pedir para que o livro seja aberto. E tudo aquilo que nós vivemos vai ser levantado. E os dons que Ele nos deu vai ser requerido. O que nós fizemos com eles? Multiplicamos? Alcançamos novas vidas? Levamos a palavra do Senhor para mais distante? Levamos a palavra do Senhor para alcances maiores do que aquele que já tinha sido alcançado antes? Por último, meu irmão, você pode querer falar, mas Deus deve ter escolhido a pessoa errada. Meu irmão, Deus não erra. Ele é Deus.
Por último, eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7, que diz: Mas a cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo. O Senhor conhece a cada um de nós. Ele sabe a medida de graça que dá. Nada que nos for requerido vai ser requerido sem que nós tivéssemos a capacidade de realizar. Guarda no seu coração. Efésios 4:7. Mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida de dom de Cristo. Ele nos conhece como seres individuais. Ele conhece cada parte do corpo que Ele criou. Por mais que nós achemos que somos tão pequenos e invisíveis, Ele nos conhece pelo nome. Ele nos vê, Ele nos ouve. Até mesmo os nossos pensamentos mais íntimos e escuros, que só nós achamos que sabemos, Ele sabe. Antes mesmo de sermos formados, Ele nos criou, nos esculpiu, nos formou, nos chamou. Antes dos meus pais escolherem meu nome, Ele já tinha um nome escolhido para mim. Como a Bíblia diz, que nós receberemos um novo nome escrito numa pedra branca. Antes de eu vir a existir, Ele já sabia de mim. Antes de você vir a existir, Ele já sabia de você. Você não é um erro, você não é um problema. Você pode ter crescido numa família desestruturada em que talvez o seu pai ou a sua mãe possa falar: mas eu nem queria ter filhos, mas eu nem queria ser mãe, mas eu nem queria... Meu irmão, se você nasceu e se você está aqui, existe um plano de Deus para a sua vida. Acredite nisso. Para alcançar pessoas que talvez eu não alcance. Mas você vai alcançar. Não se deixe levar pelas tristezas da vida, pelas coisas que Satanás sopra no seu ouvido, dizendo que você não vai conseguir ou que você não é capaz. A palavra nos diz que podemos todas as coisas no Senhor. Se Ele está conosco, não há limite. Se Ele está conosco, não há barreira. E se Ele está conosco, não há o que temer. Eu glorifico a Deus pela nossa vida. Eu glorifico a Deus por ainda haver homens e mulheres de Deus nessa terra, disponíveis ao Senhor para fazer a sua vontade, que mesmo em meio a um mundo de tribulação, um mundo totalmente deturbado, continua buscando fazer a vontade do Senhor. Então, quer saber? Não desanime. Não se canse, não desista. Que o Senhor te dê ânimo e que você, com o ânimo que recebe do Senhor, possa dar ânimo a outras pessoas, para assim como a palavra diz, que eu possa consolar os outros com a consolação que eu sou consolada. Às vezes nós precisamos viver coisas para que, através daquilo que nós vivemos, a experiência que nós tivemos, possamos ajudar outros que estão passando por aquilo que nós já passamos e falar: quer saber, eu já passei por isso e, acredite, a gente vence no final. Deus está conosco, Ele está do nosso lado. Não desista. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, glórias te damos, Pai, pela Tua presença, Senhor, por mais essa semana, Pai, por mais um início, Senhor, de semana, nesse fim de ano, Pai amado. Nós te agradecemos por cada dia que tivemos, Senhor, por cada oportunidade, Senhor, por cada pessoa que conhecemos, por cada lugar que conhecemos, Senhor, por cada chance que o Senhor nos deu, Senhor, de levar a Tua palavra e por cada modificação que o Senhor fez no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso jeito de ser, Senhor, para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo e sermos verdadeiramente cristãos. Continua a aperfeiçoar-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, para que naquele grande dia possamos entregar a Ti aquilo que o Senhor já sabia que nós éramos capazes de entregar. Aperfeiçoa em nós os Teus dons, os Teus talentos e ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes até o último dia, Senhor, e que possamos ser, Senhor, recebidos de braços abertos naquele grande dia de honra e de glória ao Teu nome, Pai amado. Possamos estar juntos por toda a eternidade com louvores, Senhor, te bendizendo, Senhor, te glorificando, Senhor, e agradecendo, Pai amado, pelo perdão, pela salvação e por todas as coisas que o Senhor nos faz e nos sustenta diariamente, Pai amado. Te pedimos, fortalece nossos irmãos ao redor do mundo, cesse com as guerras, guarda Israel, guarda Jerusalém, traz paz sobre as pessoas, Senhor, guarda os teus filhos, multiplica, Senhor,
sobre eles, Senhor, a força, a fé, a esperança em Ti, Pai amado, para que não desistam em meio à tribulação. Oramos não só por eles, mas por todas as pessoas em todos os continentes, pelos governos, pelos pastores, pelas leis, pelos animais, pela natureza. Tudo declara a glória de Deus, Pai amado. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Seja bendita entre nós todos os dias, Pai, e pela consumação dos séculos, para todo sempre. Amém. Meu irmão, muito obrigado por ficar comigo aqui. Tenha uma excelente semana. Deus abençoe a todos nós. Fica na paz, ovelha. Segue firme e não desista. Tchau, tchau.